Mais uma vez, boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos. Estou aqui, é um prazer, é uma honra estar aqui com todos os nossos irmãos, né? E mais esse encontro Caminho para a Iniciação. E vamos começar, né, o nosso encontro nesse sábado, né? Dizendo que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Então, todos aqueles que estiverem entrando pela primeira vez no nosso encontro, ou forem ver depois o vídeo, né, que fica disponível, né? Então, nós dizemos que o caminho, esse encontro é o caminho para a iniciação. Agora, para entrar no caminho da iniciação, é necessário frequentar uma escola de iniciática, né? Então, nós recomendamos a Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso ilustre professor Henrique José de Souza, né? Nós recomendamos isso. Então, é necessário o quê? É necessário ir pela internet, fazer uma inscrição, entrar em contato com dos departamentos da eubiose e fazer uma inscrição, né? Normalmente, o início do curso se faz através de um grau, chamado grau peregrino. Eu não sei ainda se o grau peregrino está admitindo inscrições novas este ano, né? Porque normalmente ele começa em março, né? E fica uns 2 ou 3 meses somando componentes, né? Novos alunos, né? Mas não sei se ainda é possível fazer. Mas aqueles que pretenderem fazer esse contato, é só entrar na internet, pelo site da Eubiose, põe no busca lá, né? Sociedade Brasileira de Eubiose, vai encontrar o site, tem todas as referências, né? Os sites os endereços da internet dos departamentos e ver no seu próprio região, no seu departamento, ou, evidentemente, se tiver cursos em outras cidades, porque agora o ensino é online, né? Então, essa questão de espaço espaço físico, né? Deixou de ser relevante, né? Então, agora é importante sempre deixar bem claro o seguinte, que a sociedade, a escola de iniciação que o aluno fizer a sua filiação para fazer a iniciação, deve seguir exatamente, fielmente, rigidamente o conhecimento iniciático das idades. Isso é muito importante. Isso é uma recomendação do nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, e de todos os grandes mestres que já ensinaram esse processo de iniciático através dos séculos, né? Então, a base do ensinamento da eubiose, a base é a doutrina secreta de Helena Blavatsky e a eubiose do professor Henrique de Souza, né? A eubiose segue dá continuidade ao estudo de Helena Blavatsky, dando uma ampliação do conhecimento e, principalmente, dando foco principal na prática, né? No exercício prático de toda essa teoria cósmica, né? Com relação à possibilidade, não, com relação ao surgimento de uma nova civilização que vai surgir no planeta Terra, né? E que tem o Brasil como base, né? Desse processo todo, né? Então, nós devemos dizer que o encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação, né, a possibilidade de repensar tudo aquilo, né, a respeito do conhecimento iniciático, né? Sempre lembrando que, quando nós estudamos um determinado assunto dentro da iniciação, não deve ser a última vez que a gente estuda esse assunto. Esse assunto deve ser reestudado sempre, né? Os livros devem ser relidos, né? As matérias devem ser repensadas, porque à medida que nós vamos repensando, meditando novamente, novos conhecimentos vão surgindo, porque a nossa consciência vai se ampliando, né? Então, a gente vai ter possibilidade de melhores entendimentos, né? Então, esse também é a base, então, de todo esse nosso encontro, né? Devemos dizer também, lembrando sempre, que os vídeos desses encontros, né, de sábado, ficam na internet, assim também do canal 3005, né? Assim como também as reuniões do canal 3005 às terças-feiras. Tudo isso fica disponível na internet. A pessoa pode assistir os vídeos quantas vezes quiser, repensar, reestudar e assim por diante.
Ou também eu publico essas lives aqui do sábado no meu canal no YouTube, né? Como é que pode acessar? É só acessar no YouTube, Walter Teixeira de Andrade, aí tem esses vídeos e outros vídeos também, quer dizer, os vídeos do 3005, né? Relativamente ao trabalho de sábado, como outras palestras, trabalhos, entrevistas, e que é motivo de estudo, está tudo à disposição. Então, muito bem. Eu quero, então, aqui começar. Aqui, eu teria aqui duas perguntas para responder. Eu quero ver aqui, eu estou vendo que está presente a nossa irmã Alice OP. Alice OP, não é isso? E são duas perguntas que eu preciso responder para esses dois irmãos, né? Tem uma outra pergunta, o nosso Carlos, o outro irmão não está presente ainda, né? Parece que não. Estou vendo aqui na lista, parece que não. Somente a nossa irmã Alice OP. Isso. Se ele aparecer, eu aviso o senhor. Então, tá bom. Então, eu vou responder primeiro. Eu vou responder primeiro. São duas perguntas que a nossa irmã Alice OP fez, né? E são perguntas de enorme importância e eu devo dar um foco especial para isso, né? Então, a pergunta foi o seguinte, eu anotei aqui, veja bem. Com referência ao bem e o mal, a questão do bem e do mal, né? Então, a nossa irmã Alice perguntou o seguinte: em caso de dúvida diante de uma circunstância, se estaríamos intervindo bem ou mal, teríamos uma forma prática, objetiva para identificar o que fazer? Essa foi a primeira pergunta. A segunda que ela fez: de que forma identificar se estamos fazendo bem ou mal diante das diversas sutilezas com as quais nos deparamos no diário viver? Então, ela realmente, o que ela pergunta é justamente isso. Resumindo, é possível, nós dissemos que é muito difícil o ser humano distinguir o bem do mal, e nós vamos explicar exatamente o porquê. Então, ela diz o seguinte: é possível ter uma regra prática para isso? Então, a resposta é de não, não existe uma regra prática. Não existe algo, uma instrumentação, ou uma ferramenta, ou um comportamento prático para resolver isso. A única saída para nós identificarmos a questão, entendermos, não significa entender o que é bem e mal, entender essa relação de bem e mal é através do autoconhecimento. Então, nosso mestre falou, antes dele nos deixar, partiu da face da Terra para os mundos internos, superiores, né? Ele nos diz o seguinte, que ele gostaria que os discípulos entendessem a polaridade, a questão da polaridade. Então, aí ele diz que quem entende a polaridade, entende tudo. Verdade? Então, nós vamos ver aqui, nós vamos, então, fazer um raciocínio a esse respeito, né? Justamente a questão da polaridade, né? Então, nós podemos dizer o seguinte para a nossa irmã Alice e para todos, né? Com a ativação da tríade superior, a consciência humana começou a perceber o jogo da polaridade que envolve todas as coisas. Quando é que deu a ativação da tríade superior? Justamente na época, em meados da raça lemuriana. É isso? HPB situa esse momento, ela dá um valor de um tempo, 52 milhões de anos atrás. Há 52 milhões, é o número que ela dá. Há 52 milhões de anos. Entre esses jogos da polaridade está a questão do bem e do mal. O processo mental humano começou a rotular as coisas conforme seu entendimento. Nomeou muitas coisas como bem e outras tantas como mal. Foi o início do processo da consciência humana para avaliar suas ações no mundo, assim como nomear as ações do mundo sobre o ser humano. Então, veja bem que importante esse fundamento, né? De início, ficou claro que ações humanas podiam ser boas ou más. As ações do mundo sobre o ser humano podiam também ser boas ou más. Então, dado a tríade superior, então, o livre-arbítrio começou, a possibilidade do livre-arbítrio começou a funcionar, a possibilidade. E a possibilidade de se entender o bem e o mal.
Então, o homem, o ser humano, começou a olhar para as coisas e dizer: isso é bem, isso é bem, aquilo é mal, isso é bem, aquilo é mal. Né? Tudo bem. Mas nós vamos entender agora qual é o problema que existe nessa questão. De início, ficou claro que as ações humanas podiam ser boas ou más. As ações do mundo sobre o ser humano podiam também ser boas ou más. O lemuriano humanizado começou a perceber que muitos fatos ocorrentes na natureza eram do mal. Por exemplo, inundações, terremotos, tempestades, tufões. Então, imediatamente, a consciência do lemuriano dizia o seguinte: isso é mal, né? Esses transtornos telúricos e marítimos, etc., é o mal, né? Outros fatos eram do bem, eles classificavam como bem. Ou seja, tempos bons, climas adequados, ventos calmos, ausência de turbulências terrestres ou atmosféricas, etc. Também percebeu, o lemuriano também percebeu, que coisas originadas pelos homens podiam ser do bem. Trabalho em conjunto, ajuda mútua, cooperação, ou do mal, podia ser do mal também, como atritos, matanças, guerras, perda de vidas, sofrimentos impostos a todos. Inevitavelmente, a mente humana criou lista de fatos ou circunstâncias ligadas ao bem e ao mal. Então, é claro que nesse momento, então, há o ser humano, dentro da sua possibilidade deste entendimento que lhe foi dado potencialmente superior, ele começou a listar coisas do bem e fez uma lista. Isso é bem, isso é mal. É isso. Mas algo ficou insolúvel na consciência humana. E isso até os dias de hoje. O homem tem uma total incapacidade para avaliar o que é bem ou mal efetivamente. Veja bem, pode parecer até um absurdo isso, né? Veja, novamente, eu sempre dou essa informação que é importante. Se eu falar isso numa rádio, numa entrevista ao público, ou publicar num jornal, né, que o ser humano não consegue ver o bem e o mal, vamos me chamar de doido, de louco. Mas não. Baseado na ciência iniciada das idades, isso é absolutamente incorreto. Veja, o homem tem uma dificuldade, o ser humano, muito grande de avaliar o que é bem e mal. Por isso, nós estamos raciocinando e militando a esse respeito. Essa incapacidade de avaliar o que é bem e mal deriva do fato de que o processo de avaliação, inicialmente, e que perdura ainda em nossos dias, é um processo basicamente emocional. Essa é a questão. Quando nós analisamos isso é bem, aquilo é mal, o processo é emocional, ou seja, ligado ao quaternário. Isso já é uma limitação total da questão. Então, quando nós julgamos algo bem e mal, baseado num fator emocional, o erro já está aí, né? O erro está aí. Ora, o ser humano classifica como mal tudo aquilo que lhe produz dor ou sofrimento. E como bem, tudo aquilo que lhe produz tranquilidade ou prazer. É isso. Essa maneira de entender ou classificar é de natureza astral, instintiva e psicomental. Quando o ser humano passa a analisar os acontecimentos da vida através dos mecanismos superiores, mental abstrato, Budi e Atman, começa a perceber que nem sempre o que classificamos como bem é realmente bem. E nem tudo que classificamos como mal é realmente mal. Então, isso é muito importante, esta definição. Agora, então, respondendo, analisando esse fato com a nossa irmã que fez essa pergunta, nossa irmã, justamente a nossa irmã Alice, né? Então, nós dizemos o seguinte: é possível uma consciência avaliar o que é bem ou o que é mal? É possível, mas somente através do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Então, existe uma regra básica, prática, para que qualquer ser humano entenda o que é bem e mal? Não há, não há. Porque essa regra prática ou básica ela vai se fundamentar no emocional. E a avaliação do que é bem e mal na realidade, era baseada no autoconhecimento. Quando o indivíduo atinge o autoconhecimento, ele começa a entender a questão da polaridade. Quando ele entende a polaridade, ele entende tudo. Então é muito simples a gente ver na nossa vida cotidiana, nós observamos, né, através os mais velhos, né, os mais novos ainda não têm um tempo de vida suficiente para analisar, mas os mais velhos, né,
que já passaram muitos anos de vida, se perceberem bem na sua vida, eles vão analisar que determinados pontos da sua vida que ele considerou naquela época como mal, foi um bem. E muitas coisas que ele considerava algo como bem foi um mal. Então, na verdade, o mal e o bem não são opostos, são complementares. Na verdade, o que existe na lei universal não é o bem e o mal, é o necessário. É o necessário. Então, eu posso dizer, quando eu era jovem, muitas vezes, algo aconteceu comigo, no caso meu, né? Algo aconteceu comigo, eu não vou especificar o que é, algo aconteceu comigo que eu considerei como mal. Eu tinha 28 anos. Que coisa que aconteceu comigo, me mudou a vida, foi uma coisa, um rebuliço tremendo na minha vida, na parte profissional, originada por uma determinada pessoa. Uma determinada pessoa produziu na minha vida profissional uma mudança muito grande que me causou muita dor de cabeça, muito inquietude. Depois de muitos anos, aquilo estava na minha cabeça, que aquele ser tinha me feito um mal. Depois de muitos anos, eu verifiquei que aquele ser me fez o bem, porque aquele fato que aconteceu naquele momento mudou a minha vida. Eu tive uma expansão profissional, tive uma abertura de horizontes, coisas que eu jamais poderia imaginar que eu fosse conhecer, aconteceu. Isso. E mais ainda, o produto dessa ação, que eu considerei como mal, abriu horizontes tanto no campo material como no campo espiritual. A minha própria presença, depois do meu contato com a eubiose, futuramente, se deu através desse evento, que eu considerei como mal. É isso? Então, veja bem, a nossa incapacidade de avaliar o bem e o mal é total, enquanto não tivermos o autoconhecimento. Agora, uma coisa é certa: tudo que acontece para nós não é bem e mal, é para a nossa evolução espiritual. Por quê? Porque a lei é justa e perfeita. Isso, o nosso mestre, nosso querido professor Henrique de Souza, ele sempre dizia isso: a lei universal é justa e perfeita. Tudo que acontece para nós é para a nossa evolução espiritual. Quer nós classifiquemos algo como bem, quer nós classifiquemos como mal. Não é isso? Mas, então, muitas coisas também, ao contrário, muitas coisas que a gente pode classificar como bem, né? Ah, aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida e tal, ganhei aquilo, ganhei isso, foi uma coisa maravilhosa e tal, né? Pode ser o mal. Isso pode trazer consequências kármicas profundas. Então, a verdade é o seguinte, olha, a personalidade humana, a personalidade, o quaternário, tem uma total incapacidade para observar o que é bem e mal. Eu só vou citar um fato muito importante, um ensinamento muito importante, que não foi dado por a esposa do nosso mestre, professor Henrique de Souza, Helena Jefferson de Souza. Existe um relato na eubiose que uma vez ela se referindo aos três tronos, né? Nós temos aqui primeiro, segundo, terceiro trono, né? Aqui Bel, Achim e Belói. Então, primeiro, segundo e terceiro trono. Né? Ela nos disse o seguinte, veja bem que interessante. Olha só que importante essa observação. Ela nos disse: se nós olharmos do terceiro para o primeiro trono, nós poderíamos falar, está tudo errado. Mas se olharmos do primeiro para o terceiro trono, a gente pode falar, está tudo certo. Olha só a diferença. Então, veja bem que interessante. Quando nós olhamos com olhos humanos, nós vemos que as coisas estão erradas, que não é assim, que é o mal, sei lá, ou o bem também, né? Mas quando nós olhamos dentro de um processo de autoconhecimento, de uma expansão da nossa consciência com o nosso estado átmico, o nosso Cristo interno, ligado às instâncias superiores, a gente vê que não é bem assim. As coisas funcionam de tal maneira para a nossa evolução espiritual, revestindo-se de Maia. Então, bem e mal, na verdade, é Maia. Bem e mal, na verdade, é Maia, é apenas um revestimento. Nós observamos aquilo como um processo maiado. Então, este é a resposta que eu tenho que dar para a nossa irmã Alice, que a nossa irmã Alice diz assim: é possível a gente identificar na vida o que é bem e mal? É possível, mas não através de uma regra prática, emocional. Tem que existir o autoconhecimento. Agora, qual é o caminho que nos leva a aumentar a possibilidade de nós identificarmos o bem e o mal, o que é necessário, ver a coisa funcionando de acordo com a lei? É o autoconhecimento. Aí sim, quanto mais nós
caminharmos pelo processo da iniciação, aumentarmos esse processo do autoconhecimento, tanto mais nós veremos esse aspecto relativo de bem e mal tomar uma conformidade diferente. Então, nós vamos ver que não é bem e mal, não é bem nem mal, é o necessário. Então, essa é a pergunta, essa é a resposta que eu tenho que dar para a nossa irmã Aline, né? Nem tudo que consideramos mal, segundo a percepção distorcida, é fato maléfico e vice-versa. Exatamente, a nossa irmã Alice, exatamente. Nem tudo que nós classificamos como bem ou mal é isso que nós classificamos. Porque nós classificamos com a vista humana. E a vista humana é relativa. Ela é fechada dentro do quaternário. É isso? Então, tudo que acontece para a humanidade é bem. É bem, né? Olha, nós podemos. Isso pode parecer até dói na gente. Isso dói na gente, né? Falar isso. A pandemia é um mal ou um bem? Ela está aí, não está por acaso, ela não está por acaso, é um fato que está acontecendo na humanidade. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, de uma coisa eu tenho absoluta certeza. Eu não posso explicar o porquê, com detalhes, só os mestres sabem dar uma explicação. Se o nosso mestre estivesse aí presente, ele poderia dar uma explicação, escrever um livro sobre isso, ou outros grandes mestres. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o nosso mestre fala: nada acontece por acaso. A lei é justa e perfeita. E de outra coisa que eu tenho certeza, haverá frutos indiscutíveis. Hoje mesmo eu estava vendo na televisão que a ciência está tendo um avanço extraordinário nessa questão da imunização, da imunidade, né? Descobertas, inclusive, estão surgindo com relação a outras doenças, inclusive contra o câncer também, o câncer, né? Então a ciência está sendo obrigada, por questão de urgência, a trabalhar mais rapidamente. Os investimentos estão sendo maiores, né, nessa questão da científica em todo o planeta Terra. Então, isso é um benefício que está havendo no planeta Terra. E, além disso, uma mudança de mentalidade. É um choque que produz uma mudança na mentalidade. É claro que isso aí tudo representa dor, sofrimento. A gente não pode negar mortes, isso é uma coisa terrível. Mas é a lei do karma que está agindo. É a lei do karma, e a lei é justa e perfeita. E uma coisa eu tenho certeza: tudo isso vai terminar para o bem da humanidade, indiscutivelmente. Né? Eu não sei se o nosso irmão Guazelli está presente. Está sem som, está sem som. Ô, professor, ele não chegou ainda, não vi ele ainda, tá? Eu vou deixar para depois. Vamos ver se tem uma outra pergunta. Alice Dias. Aproveitando o assunto, professor, a Alice pergunta Por o favor, seguinte: pode falar, Carlos, pode falar, por favor. ela tem uma dúvida, né? Quem planta o mal colhe o quê? Olha, aliás, a gente fala isso de maneira geral, a gente fala assim: quem planta vento colhe tempestades. Né? Quem planta vento colhe tempestade, evidentemente, claro. E quem planta o bem também colhe bonança, né? Evidentemente. Isso é um retorno kármico. Né? Quem planta o bem vai receber o bem como contrapartida. Quem planta o mal vai receber o mal como contrapartida. Mas, evidentemente, que esse jogo de bem e mal é muito difícil da gente entender. É como eu disse, né? Como eu já disse isso, já dei esse exemplo, né? Por exemplo, um magro negro faz um mal contra um cidadão qualquer. Uma magia negra contra um cidadão qualquer. Né? Então, ele vai produzir um sofrimento nele, porque a vibração daquele cidadão está muito baixa. Não é isso? Então, ele vai produzir um sofrimento. Agora, é claro que esse sofrimento nós podemos entender como ação kármica. Então, aquele que está produzindo o mal, ele está produzindo um bem para aquele que está sofrendo, por apelação do karma. Mas ele mesmo, quem está produzindo o mal, ele está fazendo de maneira inconsciente. Ele está fazendo o mal pelo mal. O mal pelo mal. Então, ele vai ter que responder karmicamente. Então, é o símbolo do tal. O símbolo do tal é assim: um círculo, tem depois um desenho em forma de S, né? Um lado escuro, outro lado claro. O lado escuro tem um círculo branco e o lado claro tem um círculo escuro. Isso significa o seguinte: que o bem tem o germe do mal e o mal tem o germe do bem. Então, agora, somente quem tem uma consciência crística, quem tem consciência crística, quem tem uma consciência superior através do autoconhecimento, consegue entender esse jogo do bem e do mal, justamente no sentido da polaridade. Né?
Mas, indiscutivelmente, esse é um fato importante, né? Às vezes, uma pessoa é levada a fazer o mal de maneira inconsciente, mas que torna um bem para outro. Como eu já falei isso, né? Eu já falei na minha própria. Eu tinha 28 anos, aconteceu aquela reviravolta na minha vida profissional, mas que originou horizonte, abriu, depois de muitos anos que eu disse, graças a Deus que aconteceu aquilo, foi maravilhoso o que aconteceu, né? Então, foi um sofrimento que foi ótimo para o meu desenvolvimento espiritual, material e assim por diante. Então, agora, fazer o mal conscientemente, sim, isso é muito importante. Nós temos aqui, de Agartha, nós temos os mandamentos agartinos. Uma hora nós vamos estudar os mandamentos agartinos. Né? E no 10º mandamento agartino é dito o seguinte, que todo ser humano sabe exatamente o que deve fazer e o que não deve fazer. O certo e o errado. Vamos deixar bem claro. Todo ser humano sabe o que é certo e errado. Então, o 10º mandamento agartino diz: somente um monstro não se entende o que é certo e errado. Não é verdade? Então, fazer mal para uma pessoa é errado. É errado. Então, se eu fizer isso, eu vou pagar um karma para isso. Fazer o bem para uma pessoa é certo. Se eu fizer isso, eu vou receber em troca os benefícios dessa atitude correta. Né? Mas também tem o outro lado. Né? A pessoa pode fazer um mal de maneira inconsciente, por lei, cobrança kármica, está fazendo um bem para essa pessoa que está recebendo esse impacto. Né? Mas ela está vendo, uma pessoa pode fazer um mal, gera um bem para essa pessoa. Você vê que a polaridade é muito interessante. Mas isso sob as vistas da lei universal. A lei universal controla tudo isso. Nada escapa à lei universal. E tudo isso acontece para o quê? Não é bem e mal, é o necessário. Carlos, se tiver mais alguma. Não, isso que o senhor acabou de falar, professor, tem muito a ver com essa pergunta da Alice. Ó. Professor, eu estava aqui pensando, seria a intuição um sinalizador para nos ajudar a identificarmos as nossas atitudes frente àquilo que nos chegam? Olha, eu vou dizer o seguinte: nós não temos agora está me vindo agora intuitivamente algo que a intuição da gente vai funcionando, vai baixando as coisas. Né? Então, eu não estava pensando em falar isso, mas já vou jogando. Olha, veja bem o seguinte, olha, uma regra, eu vou dar uma regra, não é uma regra prática que vai fazer com que a pessoa entenda o bem e o mal, não. Mas é uma posição cósmica muito importante. Né? Quando a pessoa for fazer algo, ela diz, a intuição. A Alice falou, a intuição é um sinalizador. Então, existem duas regras básicas do universo. O professor Henrique de Souza falava isso, o nosso Jesus Cristo falava também a mesma coisa. O amor e o perdão. Quando a pessoa for fazer algum ato, ela deve. Estou fazendo isso por amor ou por perdão? Se não for, não faça. Pronto, isso já é uma boa indicação. Já é uma boa indicação. Mesmo que a pessoa não tenha ainda desenvolvido um processo de autoconhecimento, de um adepto, né? Ou esteja a caminho, né? Mas ela pode usar essa técnica, sim, isso é importante. Mesmo que ela não tenha o autoconhecimento desenvolvido. Ela pensa, eu estou fazendo isso por amor ou por perdão? É uma forma de balizamento das suas atitudes, né? Da sua presença. Então, já é um ponto inicial. Né? Veja bem, no momento, isso é importante, no momento que a consciência incorpora essa ideia do amor e do perdão dentro de si, isso já é um processo de autoconhecimento já realizado e fantástico. Né? Porque a maioria das pessoas não pensa isso. A maioria da humanidade não pensa isso. Vai fazer um ato, ela não pensa, será que eu estou fazendo por amor, por perdão, etc. Não pensa nisso. Pensa nos seus interesses pessoais. Não é verdade? O ser humano é assim, ele pensa nas suas necessidades pessoais. Então, esse é um caminho que eu digo para a irmã. Uma boa instrumentação. Perguntar para si mesmo, isso estou fazendo por amor ou não? Agora, precisa tomar cuidado também, como nós falamos na vez passada, que muitas coisas que nós rotulamos por amor não é realmente amor, ela destrói a pessoa. Não é isso? Eu já falei isso aí, né? Exemplo, o pai diz assim, eu amo muito meu filho, dou tudo para ele. Ele me pede, eu dou.
pede carro, eu dou, pede dinheiro, eu dou, quer viajar, viaja e tal, dou tudo para ele. Eu tenho um amor muito grande pelo meu filho. Mentira! Ele está destruindo o filho. Ele não tem nem amor. Então, esse pai não tem a noção de que seja amor. Amor, não. O amor tem que ter um rigor junto, né? Então, o filho pede uma coisa, diz assim, bom, você vai estudar também. Eu quero que você estude, se comporte, tenha as boas relações, se comporte dignamente, aí você vai ter tudo. Se não fizer isso, não vai ter nada. É o castigo. Se não tiver isso, se for pequenininho, criancinha, vai para o banquinho do castigo, né? Fica lá de castigo, né? Isso é importante. Isso aí psicologicamente é muito adequado isso. Viu? Tem gente que acha que não deve ser feito, mas é bom isso. A criancinha, 2, 3 anos, fica no banquinho do castigo. E o adolescente, se não se comportar bem, corta a mesada, chega de viagem, não vai ter nada disso. Tem que se comportar bem, estudar e assim por diante. Tem que ter algo em contrapartida. Isso é fazer o bem, é isso? Dar o que é necessário, mas exigir a contrapartida, estou falando do pai, né? A contrapartida. E assim funciona. Então, muito. Então, nessa questão do amor universal também é necessário identificar o que é realmente amor e o que não é amor. É isso? O amor é aquele que produz benefício para o semelhante, né? E o desamor é aquele que não produz benefício, produz prejuízos para o benefício. É uma questão de autoconhecimento também. Também. Então, eu respondo para a nossa irmã isso, né? É necessário de meditação, intuição, autoconhecimento para a gente agir bem na vida. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, seríamos todos adeptos já, né? Não é fácil. Somos ainda seres humanos com todas as limitações que temos, né? Mas a caminho do adeptado. Um dia chegaremos lá. Professor, o Guilherme não deu sinal ainda. O senhor não quer continuar a aula? Tudo bem. O Guazelli, quando ele aparecer, uma próxima vez, eu respondo para ele. Tá, eu aviso. Ou se ele aparecer mais tarde, Eu aí aviso, professor. tudo bem? Então, Tudo vou deixar bem. em suspenso. A pergunta dele eu deixo em suspenso por enquanto, né? Tudo bem? Então, Tudo nós bem. vamos continuar os nossos estudos aqui. Mas eu digo para os meus irmãos, o assunto nunca está encerrado, né? Novas perguntas podem ser feitas, a gente vai meditando, vai trocando ideias, né? O importante é a gente trocar ideias, né? O processo da iniciação também tem esse detalhe importante, a troca de ideias. Isso é muito importante, né? Então, nós vamos aqui continuar. Vamos continuar aqui com a nossa programação, um momentinho só, não é isso? Um momentinho só. Vamos contar a nossa programação, justamente o estudo que nós estamos fazendo através da doutrina secreta, né? Então, HPB dá uma. Nós tínhamos falado 5 coisas importantes a respeito do universo, né? Na vez passada, né? E agora, nessa sequência, tem uma 6ª coisa importante que a HPB fala. A 5ª coisa importante foi justamente a consciência. Mas é o que originou todo esse estudo que nós estamos fazendo hoje, né? Os estados de consciência. Os estados de consciência do ser humano. Agora, uma sexta coisa, então. Né? Dizemos o seguinte: o universo é elaborado. O universo é elaborado e dirigido de dentro para fora. O que está embaixo é como o que está em cima, assim no céu como na terra. E o homem microcosmo, é cópia em miniatura do macrocosmo. É o testemunho vivo desta lei universal, do seu modus operandi, do seu modo de fazer. É claro que isso é uma maneira humana de se falar. Né? Na verdade, no universo não existe dentro ou fora, embaixo ou em cima. Está tudo contido no mesmo panorama. Isso. Não existe, veja bem, novamente, não existe dentro, fora, ou em cima, embaixo. Está tudo dentro do mesmo panorama. O que diferencia esses estados é vibração. Então, o primeiro trono está lá porque ele tem um determinado tipo de vibração. O segundo trono tem outro tipo de vibração. O terceiro, outro tipo de vibração. Mas todas essas vibrações se interpenetram. As vibrações se interpenetram. Mas nós, seres humanos, não conseguimos perceber, através das nossas percepções, o que se passa no segundo trono, no terceiro trono, no primeiro trono, e assim por dentro. Mesmo no terceiro trono já é difícil, né? Nós entendemos pouquinha coisa do terceiro trono, porque o nosso processo é justamente o desenvolvimento da nossa acuidade
perceptiva para perceber as coisas que acontecem além do nosso entendimento humano. Isso é muito importante, né? Observamos que todo movimento externo, ação ou gesto, quer seja voluntário ou mecânico, mental ou orgânico, é precedido e produzido por um sentimento ou emoção interna, pela vontade ou volição, e pelo pensamento ou mente. Então, tudo que nós fazemos vem de um impulso interno, indiscutivelmente. Pois que nenhum movimento ou alteração exterior, quando é normal, se pode verificar no corpo externo do homem sem que o provoque um impulso interno, comunicado por aquelas três funções, assim também sucede no universo externo manifestado. Então, isso quer dizer o seguinte, que tudo que o ser humano faz provém da sua parte interna. Momentaneamente, através do nosso estágio emocional, a nossa parte interna, que mais nos caracteriza, é o quaternário, é a personalidade. Isso é a personalidade, é o que mais nos caracteriza. Estamos começando agora ainda a desenvolver a tríade superior. A HPP diz, o ser humano recebeu a possibilidade da tríade superior há 52 milhões de anos. Isso é um piscar de olhos. Em termos de eternidade, isso é quase nada, é zero. Né? Isso. Então, faz muito pouco tempo. Para a história, 52 milhões de anos é uma coisa enorme. Né? Mas para a iniciação, não é isso, é um piscar de olhos. Então, evidentemente, as nossas atitudes são baseadas em fatos que provêm de impulsos da nossa interioridade, que é o quaternário, que é justamente a personalidade. Né? Todo o cosmos é dirigido e vigiado e impulsionado por uma série quase interminável de hierarquias, de seres, cada qual com uma missão a cumprir, e que seja qual for o nome que lhes dermos, de anchorrãs ou anjos, são os mensageiros, exclusivamente no sentido de agentes da lei kármica e cósmica. Então, o universo não age por si mesmo. Nada que acontece no universo age por si mesmo, não age através de forças, de consciência, vibrações. Então, isso tudo é gerido, é produzido através de seres, de angelicais, hierarquias, tudo. E no plano humano também, no plano, nós já falamos isso, né? Mesmo tufões, terremotos e tempestades, não surgem automaticamente. É gerido produzido por elementais. Então, sempre existe algo por trás dos fenômenos físicos, que dão origem a esses fenômenos físicos. Né? Isso é muito importante, né? A gente entender isso, né? Variam ao infinito os seus respectivos graus de consciência e de inteligência, essas hierarquias. E chamar espíritos puros a todos eles, sem qualquer toque terrestre, aquele toque que o tempo costuma imprimir em suas presas, é simplesmente uma licença poética. É isso. Porque cada um desses seres ou foi um homem num manuanta anterior, ou vai ser-o no atual ou manuanta futuro. É isso. Então, chamar de espírito realmente é apenas um processo adequado ao nosso entendimento, né? Mas é muito mais do que aquilo que nós entendemos por espírito, é algo superior, cósmico. Né? Quando não são homens incipientes, ou seja, homens que não têm uma atitude definida com relação ao, à lei cósmica, né? Quando não são homens incipientes, são homens aperfeiçoados. E em suas esferas superiores e menos materiais, não diferem moralmente dos seres humanos terrestres, senão em que se acham livres do sentimento da personalidade e da natureza emocional humana, duas características puramente terrenas. Então, o que identifica justamente um ser superior e um ser terrestre, terreno, é justamente que o ser superior ele não fica propenso, não fica preso a esses impulsos da personalidade, né? Que tem todas as nossas limitações. O quaternário, né? Eles são livres, eles trabalham através de impulsos superiores. Então, é isso que distingue exatamente um ser de natureza superior, um ser de natureza inferior. E agora, os últimos, isto é, os aperfeiçoados, estão sempre libertos daquele sentimento. Porquanto? Já não possuem corpos carnais, esse peso que entorpece a alma. Não encontrando obstáculos ou elemento espiritual puro, ou estando mais livres, são menos influenciados por Maya,
que o homem, a não ser que se este seja um adepto, isto é, capaz de manter completamente separadas suas duas personalidades, a espiritual e a física. Então, isso fica bem claro, né? Que no momento que o indivíduo progride consciencialmente, né, em direção do estado da adepto, ele vai se libertando dessas limitações físicas e age naturalmente de maneira superior. Tanta verdade, que na escola iniciática é dito, veja bem, a gente estuda da seguinte maneira, veja, um ser humano, quando a gente vê a atuação de um ser humano dentro da sociedade, a gente sabe exatamente como ele vai agir. E quando nós temos um adepto na frente, diante das circunstâncias humanas, nós nunca sabemos como ele vai agir. Veja bem, olha que interessante. Por quê? A atitude do ser humano é previsível. A atitude de um adepto é imprevisível. É imprevisível. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo, atitude imprevisível. Por exemplo, eu sou um ser humano, estou vivendo uma experiência humana, não é isso? Aí vem alguém e me dá um tapa. O que eu faço? Como ser humano? Eu dou um chute, ataco o indivíduo. Como que você me dá um tapa? Vou tentar agredir, não é isso? Eu sou um ser humano. Então, quando eu vejo alguém levando um tapa, um ser humano, eu sei exatamente como ele vai se manifestar. Ele vai reagir com violência. Agora, quando Jesus recebia um tapa, né, olha, isso é impensável para o ser humano. Jesus dizia: se alguém te der um tapa numa face, oferece-lhe a outra face também. Não reaja, não seja violento. Olha, novamente, se alguém te der um tapa numa face, oferece a outra face para ele. Isso é uma atitude impensável. Como é que eu, como ser humano, vou entender que um ser humano pode se comportar dessa maneira? Mas um anjo se comporta. Um ser de hierarquia se comporta assim. Ele não revida. Ele não revida a um ataque, a uma violência. Ele perdoa. Pelo contrário, Jesus falava assim: amai a quem vos persegue. Não é isso? Isso. Se alguém te andar a um determinado trecho de uma estrada, anda o dobro com ele. Isso. Se alguém te tirar alguma coisa, dá-lhe o resto. Isso. Esse é o amor cósmico. Mas para nós é impensável. Como seres humanos, isso é impensável. Não é possível, dentro de uma estrutura humana, a gente pensar dessa maneira. Por enquanto, nós temos ainda um caminho para prosseguir, e esse é o caminho da iniciação. O caminho da iniciação prevê e provê o indivíduo justamente desses elementos, né? A ponto dele entender o bem e o mal na sua essência, é isso? E comportar-se de maneira digna através desse preceito, o amor e o perdão. Isso é muito importante, né? Então, olha, então é claro que então tem uma diferenciação entre o ser humano e um adepto. É claro que o adepto não é o final da evolução. Ele apenas atingiu um estágio de evolução dentro da esfera evolutiva humana em que ele não é considerado mais humano. Ele torna-se um super-humano. Ele atinge o nível acástico, mas ele continua daí para frente. Continua do acaixa para cima, vai embora, né? De adepto para estados de consciência mais superiores ainda, né? Eu passo então para o nosso irmão Carlos para alguma consideração, por favor. Então, professor, ainda tem algumas perguntas aqui em relação a aquela questão. Por exemplo, a Noessa Oliveira. Pois não. Então, as tempestades de agora são retorno kármico? Como é que é? As tempestades. De agora são retorno kármicos? Olha, veja bem, tudo que acontece para o ser humano não é acidental, nada acontece por acaso. Então, nós estamos vendo aí uma grande série de incêndios, né? Incêndios por aí que acontece. Hoje mesmo estava vendo, né? Na Grécia está havendo incêndio, na Itália, devido à alta temperatura, o ar está muito seco, né? Etc, etc. Então está havendo incêndios incontroláveis, né? Nos Estados Unidos, na Califórnia, etc. Isso não acontece por acaso. Olha, isso o mestre fala, são elementais que produzem isso. Não acontece por acaso. Nós não temos capacidade para entender exatamente o que está por trás disso. Claro que tem um agente kármico nisso.
eu sempre falo isso para os alunos. Não é minha, não é invenção minha. Veja, isso que eu estou falando não é invenção minha. Mais uma vez, se eu falar isso na rádio, num jornal, em qualquer lugar, vamos chamar de louco, de doido. Eu vou dar, esse sujeito é doido. Mas eu vou afirmar uma coisa: não existem vítimas no universo. Eu vou repetir: não existem vítimas no universo. Se eu supusesse que existissem vítimas, eu diria que deixa Deus do lado. Deus não existe. Se eu disser existem vítimas, então Deus não existe, porque Deus permite que injustiças ocorram. Não, nada acontece por acaso. Todo aquele que se coloca numa posição de vítima, ou nós enxergamos como vítima, ou podemos ser nós mesmos vítimas, né? Existe uma explicação por trás disso. Existe uma explicação kármica por trás disso. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Tudo tem uma explicação kármica. E essa explicação kármica, o que gera isso não é esse jogo simplesmente do bem e do mal, como nós entendemos. É o necessário. O necessário. Não é isso? É o necessário para que isso aconteça. Então, algo vai acontecer como resultado para a evolução humana. Para a evolução humana. Isso é muito importante. Né? É a questão das guerras também. Né? A guerra, Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu por acaso? Nada acontece por acaso. Foram cobranças kármicas. Houve um sofrimento muito grande. Um sofrimento muito grande na Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Por interesses. Né? A primeira Guerra Mundial por interesses territoriais. A Segunda Guerra Mundial foi por interesses nacionalistas. Né? Mas são interesses humanos, simplesmente humanos. Né? Numa sinarquia, numa sociedade evoluída, sinarca, jamais aconteceria uma Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque as pessoas entenderiam-se, iriam se entender, trocar ideias, harmonizar, jamais aconteceria. Mas acontece por quê? Porque justamente estamos no plano humano. É isso. Agora, a Segunda Guerra Mundial ocorreu por quê? Porque foi um resgate kármico, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Né? E outros seres que produzem guerra, produzem essas guerras por ação kármica. Agora, a gente vai dizer o seguinte, né? Eu não vou citar nomes. Não vou citar nomes, porque senão fica muito difícil. Existe o agente que provoca a guerra, né? Daí sempre tem um agente que é o ponto central da guerra. Nós sempre tivemos isso, uma ideia ou dois que se antepõem, geram a guerra, ou ideias, etc. Agora, essas forças que produzem a guerra, nós dizemos assim, eles produzem o mal. Mas nós podemos dizer assim, eles são agentes kármicos, produzem aquela situação por uma cobrança kármica, porque aquilo tem que ser cobrado. Não existem vítimas no universo. Né? Tudo está dentro da lei. A lei é justa e perfeita. A lei é justa e perfeita. Nada que acontece para o ser humano é injusto. Nada que acontece para o ser humano o caracteriza como vítima. Não. A lei é justa e perfeita. Jesus já falava isso. Isso. Sim, de uma forma simples. Ele dizia: não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. É preciso falar mais alguma coisa? Eu digo, é preciso falar mais alguma coisa? Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Pronto, ponto final. É a explicação básica de um anjo ensinando a lei universal para nós de uma maneira simples, simples, simples. Não é verdade? Então, não acontece um maremoto, um terremoto, ou um prédio que desaba, ou uma tempestade sem que não esteja vinculado à ação kármica, à lei cósmica e assim por diante. Porque quem conduz o universo é a lei cósmica. Se eu supuser que algo acontece fora da lei cósmica, então eu vou dizer, o universo é uma bagunça. E não é. O universo é extremamente organizado, porque a lei é justa e perfeita. Esse é o processo da iniciação. Aliás, eu digo, é duro a gente perceber isso, viu? Não é fácil, não é fácil. Não é fácil a gente ver uma pessoa sofrendo e dizer assim, ela não é vítima. É difícil, dói no coração, dói. Mas nós temos que ter esse conhecimento, é muito importante para nós, para o nosso desenvolvimento. Né? E para nos colocarmos numa posição de confiarmos na lei universal, confiarmos nos grandes mestres, termos confiança neles, porque isso é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual
e intelectual e consciencial. Isso que eu posso responder. Realmente, professor, é que nem o senhor colocou mesmo. Eu acho que é muito difícil, né, a gente se colocar no lugar da vítima e não sentir a dor. Mas É muito difícil. eu acho que tudo que acontece no universo deve ter um movimento cósmico de acordo com a lei universal. E eu acho que a gente tem sempre que ter em mente que lição que eu tenho que tirar disso, né? Que lição que isso está me passando sobre o bem e sobre o mal. Eu acho que o melhor caminho de tudo é a compreensão de tudo que está por aí, né? Exato. A Noessa Oliveira, ela fala que ela falou isso em questões coletivas, professor. Por exemplo, uma tempestade, uma fúria que pega uma coletividade. Isso também deve ser alguma coisa ligada ao karma coletivo, né, professor? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Olha, eu não vou analisar caso por caso o que aconteça. Eu sou obrigado a pensar de uma maneira geral, né? Veja bem, eu não vou dizer que eu vou entender, eu vou explicar para vocês por que aconteceu um incêndio na Grécia, aconteceu um incêndio nos Estados Unidos, eu sei lá. Não é possível, eu como ser humano, é isso, um mestre sabe, é isso, de consciência superior, um adepto, ele sabe. Mas de uma coisa eu sei, nada acontece por acaso, isso é uma lei básica. Se está acontecendo é por algum motivo. Motivo coletivo, um motivo coletivo, ou de mudanças nos aspectos materiais e também espirituais e assim por diante. Né? É como eu digo, vamos pensar agora numa coisa muito importante. Né? Era glacial. Nós vivemos agora numa época muito tranquila. Não sou eu quem falo, os cientistas falam isso. Que nós vivemos uma época muito tranquila na face da Terra, né? Com temperaturas, apesar dessas divergências de temperatura, a temperatura média é agradável, possibilita a existência da vida e assim por diante. Né? Mas existem fases no planeta Terra em que ocorrem as eras glaciais. E vai acontecer uma era glacial. Vocês podem estudar na geologia, nos entendidos, em climatologia, os geólogos, etc., eles preveem isso, que vai acontecer uma era glacial na Terra novamente. A Terra vai ficar coberta de gelo. Não agora, daqui a milhões de anos. Não agora, daqui a milhões de anos isso vai acontecer, inevitavelmente, porque a Terra passa por esses ciclos. É isso? Agora a gente pode imaginar o seguinte: vamos imaginar o seguinte. Suponhamos que lá naquele tempo exista Nova York, São Paulo e todas as grandes cidades, né? O gelo vem vindo do Polo Norte, vai indo, vai indo. Era glacial. As montanhas de gelo da era glacial não é meio metro que nem neve, não. É 3, 4, 5 quilômetros de altura de gelo. Mais de 3 mil metros de gelo puro. Então, o que acontece? A era glacial vai do polo, o gelo vai avançando, e existindo cidades, o que ela vai fazendo? Não imediatamente, através de anos, séculos, ela vai demolindo aquela cidade, ela vai, vai demolindo todas aquelas cidades, vai desaparecendo. Então, existindo uma era glacial no futuro, como os geólogos afirmam que vai existir, todas as cidades que estão no mundo vão desaparecer. Inevitavelmente. Inevitavelmente vai desaparecer. Agora, a gente pode dizer assim, o planeta Terra vai ser vítima da era glacial? Não, isso aí vai ser um processo de transformação da humanidade. A lei vai saber exatamente o momento exato de fazer isso, fazer uma limpeza, uma reforma, etc. Porque isso sempre aconteceu na Terra e vai continuar acontecendo essas eras que se sucedem na história da Terra. Né? Isso por um motivo evolucional, verdade? É claro que nós podemos também admitir que nós podemos até admitir o seguinte, que nesse futuro distante, quando a humanidade estiver sujeita a uma era glacial, meditando, com certeza a humanidade já estará vivendo nos mundos hiperfísicos e não vai ser atingido pela era glacial. Pode acontecer isso também. Não pode acontecer? Pode acontecer. A nossa tendência, nós temos 7 globos.
Isso é baseado na doutrina secreta. São 7 globos. Nós temos um globo denso e mais 6 globos hiperfísicos, fazendo 7 níveis. Um interpenetrando o outro, o nosso globo mais denso. Suponhamos, vem uma guerra glacial, destrói tudo. Mas suponhamos que a humanidade daquela época esteja no mundo hiperfísico. A era glacial não vai atingir essa humanidade. Então, a lei prevê tudo isso aí. A lei vai decidir isso. A lei vai definir exatamente onde estará a humanidade, o que vai acontecer com o planeta, e o planeta vai sofrer alterações. Isso faz parte do nosso estudo. Né? O planeta Terra vai aumentar de tamanho, porque ele vai sofrer aumento de tamanho com o tempo. Leiam o livro do Paulo Albernaz, A Grande Maiá. Está tudo descrito lá. Nosso grande instrutor, o professor Paulo Albernaz. Leiam ele, que é muito interessante. Leiam esses livros dele. Então, a Terra vai passar por uma série de transformações telúricas, etc. Mas isso não é por acaso. Isso faz parte do processo de transformação, de evolução do universo. Então, basicamente, nada acontece por acaso. Por menor que sejam as coisas, acontece por uma ação kármica. Então, professor, como diz a Cida Moura, né? Não perguntar o porquê, e sim para que está Exato, passando por aquele momento. exato. O porquê? O porquê realmente a gente tem uma série de conjecturas, né? Uma série de conjecturas. Mas o para quê é uma resposta já definida, é para a evolução da humanidade. Nada acontece, a lei não permite nada que aconteça para a humanidade que não seja para a sua evolução. Não, isso a lei não permite. Tudo que acontece para a humanidade visa a sua evolução espiritual, porque faz parte do contexto universal. Agora, o porquê é muito difícil de entender. Né? Nós vamos estudar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Existem os porquês, mas os historiadores têm uma série de explicações. Né? A explicação que eles dizem é o seguinte: a Primeira Guerra Mundial foi motivada por interesses territoriais. A Segunda Guerra Mundial, por interesses nacionalistas, mas por interesse. Mas não é simplesmente isso. Não é simplesmente isso. A Terra tinha um karma para ser resgatado. Tinha um karma para ser resgatado. Claro, é evidente. Esse karma foi resgatado. Mas tem uma outra contraparte também. Tanto a Primeira e a Segunda Guerra produziram efeitos positivos para a sociedade. Né? Nós tivemos efeitos positivos. Né? Surgimento de organizações, novas visões, os direitos humanos, foram discutidas novas possibilidades de existência humana. Né? Isso é muito importante, esse entendimento. Vai se evoluindo, a humanidade vai se evoluindo. É claro, ele evolui ou pelo amor ou pelo rigor, não tem jeito, ou pelo amor ou pelo rigor. A gente espera que não haja nenhuma guerra, né? Nós estamos tendo uma guerra agora, né? Uma guerra contra algo invisível, né? Que nós não vemos, mas está aí se espalhando. Mas isso vai ser vencido também, vai ser superado. Isso faz parte da história da humanidade. E vai. Por quê? Aí só os mestres sabem. Mas o resultado nós sabemos. Muitas coisas advirão de positivo desse estado, dessa situação que nós estamos passando. A evolução da ciência, a evolução da sociologia, da relação social entre as pessoas. Né? A gente observa melhor a necessidade desse entrosamento das pessoas entre si, que as pessoas necessitam dos outros. Isso é um processo sinárquico, né? A sinarquia é isso, é um se ajudando o outro num processo coletivo de organização. Isso é um processo que leva a humanidade para o entendimento de um processo sinárquico no futuro, com sofrimento. Mas, eu digo não, a lei testifica isso. Não existem vítimas no universo. É tudo ação e reação, lei do karma. E a Gilmara Tomé, ela define bem, né, professor? Tudo está a serviço do todo. Exatamente, tudo. É o todo fazendo o necessário para que haja evolução. Agora, é claro que nós podemos modificar isso também. Isso é importante, né? O destino, essas mazelas que nós temos, isso pode ser modificado no processo do autoconhecimento também. Só pensar em Buda. Buda diz: o que gera o sofrimento? É a ignorância. Isso. Então, como é que nós podemos acabar com o sofrimento? É tirar a ignorância e desenvolver a sabedoria. Pronto, está resolvido. O dia que a humanidade for sábia, não agir por ignorância,
e esses problemas serão resolvidos. Então, ela vai viver num patamar de existência diferente do que está vivendo hoje, né? Isso é muito importante. O Eduardo Nunes ele ressalta os dois livros do Paulo Albernaz, Os Seres Viventes e A Grande Maia, da editora Exatamente, Mudras. exatamente, exatamente. O senhor quer comentar algum deles, professor? Não, nós estamos. Eu vou seguindo, né? Nós vamos chegar um momento que nós vamos abordar mais. O Paulo Bernardes ele fala, inclusive, da transmigração, né? Das raças através dos planetas, né? Isso eu conversei pessoalmente com ele trocamos ideias a esse respeito, né? Dessa, dessa, dessa viagem de seres, né? Nós somos, nós somos seres não da Terra, né? Nós somos viemos de outros planetas, né? De De outros Mercúrio, planetas. Vênus, né? Nós somos E, extraterrenos, isso. somos alienígenas, né? E Nós somos alienígenas. Então, alienígenas. então Paulo Homenagem explica quem lê o livro, ele explica esse transbordo, né? Nós não tivemos, quem quiser também pode ver, tem uma live nossa, de uma terça-feira, pode procurar na internet e tem uma live justamente migração interplanetária, né? Migração interplanetária, pode procurar no canal 3005, né? Uma reunião que nós fizemos, o nosso irmão Carlos participou, o nosso irmão Eduardo. Eduardo participou, fizemos uma abordagem interessante a respeito do assunto, uma abordagem pequena, porque o assunto é extenso, enorme, né? Inesgotável. Né? Mas isso é muito importante, esse entendimento, justamente daquilo que a KBB nos fala, né? Na doutrina secreta. O nosso universo é o nosso sistema solar. O nosso sistema solar. De Júpiter, do Sol, né? E de Mercúrio até Saturno. Esse é o nosso universo, o nosso sistema solar. De Mercúrio até Saturno, 7 planetas. Então, toda essa história do sistema solar está contido, então, na doutrina secreta. Como funciona. Veja que interessante, quando a pessoa começa a estudar a doutrina secreta, estudar a eubiose, ela está estudando o nosso sistema solar, o processo evolutivo, como se deu, as transmigrações entre os planetas, as transformações, etc. É algo fascinante. Para mim é fascinante. Cada vez que eu leio e estudo, mais eu fico fascinado. Né? O estudo nunca termina. Né? Então, a Maria Tereza Ruiz de Oliveira coloca não o acaso, mas a A causalidade. causalidade, né? Exatamente. A causa, né? Não, Isso. exatamente. E o Lulu, conforme caminha o autoconhecimento, a Terra trabalha em seus ajustes, um perfeito equilíbrio. É Tudo é um claro, perfeito equilíbrio. é claro. Carlos, quando se dá o perfeito equilíbrio? Hum. Não, exatamente. O trabalho. Pois não, Carlos. Ele diz o seguinte: o autoconhecimento, conforme caminha o autoconhecimento, a Terra trabalha em seus ajustes, um perfeito equilíbrio. Exatamente. A coisa mais importante, o mais importante que um ser humano pode fazer é o seu autoconhecimento, a sua iniciação. A pessoa diz assim: eu tenho muitas coisas importantes para fazer. Eu posso fazer uma lista de coisas importantes que eu tenho que fazer na minha vida. Mas o mais importante na sua vida é o seu autoconhecimento. Mas, normalmente, a maioria da humanidade não se foca nesse sentido. Seu autoconhecimento. E no momento em que a humanidade se focar nesse sentido, isso, então, através do autoconhecimento, a humanidade atingirá patamares mais evoluídos. Mas é claro que no terceiro milênio, a humanidade não vai conseguir toda atingir esse autoconhecimento. Vamos falar o seguinte: durante o terceiro milênio, agora, a era de Aquários, a humanidade toda não vai atingir esse nível de autoconhecimento preconizado pelo nosso mestre com referência ao ano 3005. A humanidade não vai conseguir, como um todo. Somente uma parte da humanidade vai conseguir isso, uma parte. Uma elite espiritual. Então, essa elite espiritual vai para uma nova civilização. É isso. Quem vai, não sei, ninguém sabe, só a lei sabe. Agora, grande parte da humanidade não vai conseguir. 1000 anos é muito pouco para fazer a transformação da humanidade em adeptos, ou pelo menos
seres que estejam a caminho do adeptado. É muito, muito difícil. Então, existe o transbordo, falamos do transbordo, né? Vai existir um transbordo racial, né? Então, parte dessa humanidade vai ser deslocada para outros globos evolutivos. O nosso mestre, professor Henrique José de Souza, fala exatamente esse fato. Parte da humanidade vai ser colocada em outros globos evolutivos. Globos mais primitivos do que o nosso, né? Mas esses seres que foram levados para lá, eles não vão, evidentemente, eu falo esses seres, mas nós todos, né? Se nós, eu vou falar nós, né? Se nós somos levados para lá, nós teremos, se nós somos levados para lá, nós teremos a capacidade, a oportunidade de evoluir, continuar evoluindo, né? Nós evoluiremos ainda, né? Em direção do objetivo cósmico, que é a perfeição, né? Então, o autoconhecimento, né? Então, inevitavelmente, esse processo todo vai acontecendo entre os planetas, né? A transmigração de consciência de um planeta para o outro, o ajuste do planeta para uma ambiência adequada para a evolução de uma determinada grupo de consciências. Isso tudo a lei é fantástica, ela discrimina tudo exatamente nos seus pontos, nos seus detalhes, e tudo funciona matematicamente. Matematicamente é até um absurdo falar, porque a matemática, até diante disso, é zero, né? Matemática é nula. É muito mais que matemática. A justiça, a justiça universal, né? Justa, a lei cósmica justa e perfeita age dessa maneira. Então, a Alice OP coloca uma coisa interessante, professor. A natureza ela funciona em rede, tudo está interligado, mas o reino humano quer fragmentar, realizar partidos. Bom, tudo bem, então, tá bom. Então, aí nós vamos analisar o porquê. Partido já diz, partido, né? Partido já diz, Partido. é partido, né? A Hum, sinarquia não. A sinarquia quer dizer tudo junto. junto. Olha a diferença, hein? Sinarquia quer dizer tudo junto. Sim é junto. Arquia é governo. Quer dizer, governo da unidade, tudo junto, né? E o partido não. O partido divide. O partido divide. A história política moderna é assim, com partidos, né? Era política, né? Mas nós vamos evoluir para isso. Agora, isso aí provém do quê? Do quaternário, né? No nosso quaternário inferior. O nosso quaternário inferior ele origina ideologias. Na verdade, os partidos eles se baseiam em ideologias. Qualquer partido. Eu não vou citar partidos aqui, porque eu vou entrar numa esfera de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Brasil, América do Norte, Estados Unidos, a Alemanha. É uma coisa, entra no campo da política, é muito complicado. Mas o partido representa o quê? É uma expressão específica da personalidade. É uma ideologia. Agora, o nosso caminho não é mais o caminho da ideologia, da ideia. Veja bem. Hoje, quando uma pessoa vota, ela vai votar em ideologias, em qualquer país do mundo. Ela vai votar numa ideologia. Essa é a característica da política no mundo inteiro. Brasil, Estados Unidos, Alemanha, seja onde for. O votante vota num partido, ele vota numa ideologia, que é fruto do quaternário. No futuro, olha só, o futuro evolutivo do ser humano. No futuro, o voto vai existir. Não sei como, vai existir de uma maneira, talvez até mental. Talvez é o voto mental do indivíduo, da evolução da mente humana. Né? Mas essa participação não vai ser através de ideologia, mas de ideias. Então, no futuro, espero que seja o mais breve possível, nós escolheremos os dirigentes dos países não pela personalidade, mas pela ideia. Nós não votaremos mais em pessoas, mas em ideias. Isso é importante. Isso é importante a gente dizer. Então, eu não me canso de falar isso, né? Veja, se Jesus o Cristo se candidatasse a presidente de qualquer país do mundo, ele não seria eleito. Estou mentindo? Não. Vou repetir. Se Jesus o Cristo, Siddhartha Gautama, qualquer ser de elevada hierarquia, se um ser desse se candidatasse a presidente de qualquer país do nosso planeta, ele não venceria as eleições. Pelo contrário, até, ele nem seria escolhido para ser presidente.
Porque a filtração, a filtragem. Só chega lá em cima aqueles que eles querem. Eu não estou falando de partido, estou falando do quaternário, né? Então, veja bem a nossa situação. E na sinarquia, não. Na sinarquia, não. A direção da sinarquia será feita por seres de elevada hierarquia. Está lá, que constitui o legislativo. Nós vamos ter uma palestra sobre isso, né? Sobre sinarquia. Então, o ponto superior é o legislativo, o segundo é o judiciário e o outro é o executivo abaixo. Primeiro, segundo e terceiro trono. Só que esse legislativo da sinarquia, hoje o legislativo, em qualquer parte do mundo, ele faz leis. Não é esse o fundamento? Em qualquer país, o legislativo de qualquer país, ele produz as leis. Só que na sinarquia, o legislativo ele não vai produzir leis, ele vai cumprir a lei. Essa é a diferença. O legislativo ele vai cumprir a lei cósmica. Esse é o caso da sinarquia. Então, a lei cósmica baixa passa pelo legislativo, cumpre-se a lei cósmica, isso é enviado para baixo e tudo funciona de uma maneira cósmica. Então, a sinarquia é um sistema, não é um sistema político, não é um sistema político, é uma teocracia. Chama-se teocracia, ou seja, é um sistema político comandado pela divindade. Isso vai acontecer inevitavelmente. Inevitavelmente vai acontecer no planeta Terra e em todos os planetas que estejam evoluindo por esse universo infinito. O professor, o Érico Stade Klauber, ele quer saber sobre transição planetária. Sim. É isso que nós falamos. Nós estamos passando por uma transição planetária muito grande. Isso que eu falei. Eu acabei de falar que a parte da humanidade não vai ficar na Terra. Ela vai ser transplantada, ela vai ser levada para outros lugares, globos evolutivos inferiores, evolutivamente primitivos, né? Aliás, isso não é novidade, né? O Jesus o Cristo ele fala no fim dos tempos, né? Separando o joio do trigo, né? Então nós estamos nessa fase, essa transição planetária da separação do joio do trigo. Aliás, os nossos próprios irmãos espíritas eles falam isso, né? Nas suas pregações, né? Nas suas palestras, né? Que nós estamos deixando de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. E é verdade. Então, chegou o momento da separação do joio e do trigo. O que é o joio? O que é o trigo? O trigo, o que é? É justamente a elite espiritual. E o joio, aquelas consciências que não conseguiram se entrosar dentro de um sentido sinárquico, de um sentido evolutivo superior. Então, separado. Agora, a lei não faz isso para punir alguém, não, ela faz isso para evoluir. Ela pega esses seres que estão com a consciência ainda emperrada no quaternário e joga em globos evolutivos inferiores, para que lá desenvolvam as suas possibilidades evolutivas. Ninguém vai perder a chance da evolução. Ninguém vai perder a chance da evolução. Todos têm a chance de evoluir igualmente e até atingir um estado de adeptado e daí para cima, né? De hierárquico superior e assim por diante. Então, essa transição planetária nós estamos passando hoje. Nós estamos passando hoje. Já tivemos aqui, segundo o nosso mestre, em 1956, nós tivemos um julgamento kármico da humanidade. Já tivemos um julgamento. Nós vamos 1956, o julgamento da humanidade. Esses julgamentos ocorrem. São julgamentos cíclicos, podem ser gerais ou parciais. O julgamento sempre existe, parciais ou globais. O global já aconteceu. E, proximamente, durante o desenvolver do terceiro milênio, esses julgamentos irão acontecer. Vão se perpetuando. Né? O importante é entender isso pelo Evangelho. A gente pergunta, puxa, e como é que fica? O joio cresce junto com o trigo? Não é isso? Então, o Jesus contou isso numa parábola. Né? Eu vou repetir, eu já contei isso numa palestra num encontro antigo, mas falar sobre Jesus é sempre bom. Né? Jesus contou a história de um lavrador, né? Os empregados chegaram para o lavrador e disseram: nós plantamos o trigo, mas existe o joio crescendo junto. E vamos tirar o joio, deixar só o trigo? Aí o lavrador, o dono da propriedade, disse: não tire não, deixe o joio crescer junto com o trigo. Vocês deixem o joio crescer junto com o trigo. Na hora da colheita, vocês separam, põe o joio de um lado e o trigo do outro.
Isso é fantástico, é fantástico. Então, a gente tem aqui, na humanidade, uma elite espiritual crescendo junto com uma parte que não é elite espiritual. Mas, deixando crescer juntos, o que significa? Aqueles que não têm uma consciência de elite podem adquirir efetivamente uma consciência através do contato, através do ensinamento, né? Elas podem absorver esse conhecimento. É uma chance que eles têm. Agora, chega um momento, então tem que separar o joio do trigo. Aí faz uma transição planetária. Essa transição planetária, então, se faz da seguinte maneira: a elite espiritual fica naquele planeta, que está naquele processo evolutivo mais adiantado, e a outra, que não está condizente, vai para outros globos. Né? Então, isso aí. Inclusive, existe uma. No Espiritismo, quem já leu, existe um livro do Edgar Armond, né? Eu recomendo ler esses livros. O livro do Edgar Armond chamado Exilados de Capela. O livro é fantástico. Inclusive, o Edgar Armond ele faz considerações sobre cosmogênese, antropogênese, dentro da linha de HPB, viu? De Blavatsky. O livro ele toca nesse assunto. A cosmogênese dentro do modelo de Helena Blavatsky. Um livro muito interessante, justamente contando essa transição planetária, né? A vinda de seres de Capela para a Terra. É isso? E hoje tem notícias, existem notícias a esse respeito, que muitos, a maioria, ou talvez todos aqueles que vieram de Capela, já hoje estão num estado evolucional superior, considerados seres de hierarquia. Estão aí ensinando. Né? Quer dizer, sofreram a queda, mas se recuperaram, se redimiram e atingiram patamares evolutivos bastante ampliados. Né? Então, a lei é justa e perfeita. Ela olha a todos com a mesma serenidade e todos têm a mesma oportunidade de evolução. Professor, o Érico está agradecendo e o senhor coloca de uma maneira tão prática que fica muito bom o entendimento, professor. E o legal nesse movimento cósmico, nada se perde, né? Essa separação é para cada estado de consciência evoluir dentro daquilo que ele pode. Eu dou só uma maneira bem assim, entre os estudantes, né, uma dica. Né? Uma coisa muito importante que eu falo quando dou aula e palestras, né? A doutrina secreta e a eubiose é composta de muitos nomes difíceis. Realmente é muito difícil. Às vezes o estudante, o que está fazendo o seu estudo, ele fica muito preocupado em reter aqueles nomes, as datas. Não, não é assim. Não é assim. Isso na minha didática, na minha forma didática de enxergar. Né? Então, o estudante que está fazendo iniciação, ele não deve ficar preocupado em gravar nomes, em saber nomes, não, porque aquele nome, são nomes difíceis. Né? Com o tempo, esses nomes vão sendo absorvidos. Isso, as revelações do nosso mestre, o professor Henrique de Souza, é uma quantidade enorme de nomes, de hierarquias. A gente não dá para guardar tudo, não cabe na nossa cabeça. Mas não se devemos nos preocupar nisso. Agora, eu pergunto, a gente deve se preocupar com o quê? Simples. Se preocupar como as coisas funcionam. Isso é importante. Entender como as coisas funcionam. O início, meio e o fim. Então, as coisas funcionam como? Através da lei universal, justa e perfeita. Através do quê? Da lei do karma. Isso é a lei do karma. Isso. Aí tem a lei da evolução, a lei dos ciclos. Aí a gente vai entendendo o mecanismo das coisas. Quando a gente entende como as coisas funcionam, aí os nomes vão se encaixando. Né? Então, já é uma grande facilitação. Os nomes vão se encaixando. Aquela hierarquia chama-se tal, essa tal, aquele estágio é tal, a gente vai dando os nomes. Vai dando os nomes para os diversos níveis, circunstâncias, etc. Então, facilita muito. Né? Então, essa maneira que você diz fácil que eu falo é justamente baseado nesse princípio. Né? É justamente focar dar o foco de mostrar como as coisas funcionam. Depois, os nomes vão sendo absorvidos e colocados nos seus devidos termos, né? Fica bem mais fácil o entendimento geral do mecanismo universal. Professor, tem muita gente agradecendo e colocando que é uma maravilha ouvir o professor Walter. O mais grato, professor, é que o senhor coloca de uma maneira tão simples, porque o assunto é muito complexo, é muito complicado, porque a gente está falando de antropogênese, de cosmogênese, e traz à tona
uma coisa simples, porque a lei é simples, né, professor? O difícil é O compreender, né? O professor Henrique José de Souza, eu quando ouvi isso, aquilo me detonou a mente, me deu uma vibração. Ele disse assim: tudo no universo é muito simples. É tão simples que a gente não entende. É tão simples. Quando você chega com uma criança, pergunta para uma criança como é que isso funciona. Por que é assim? A criança vai dizer: é assim porque é assim. Que ela é criança, então ela não quer saber de muitos detalhes, ela quer saber do global. Depois, quando ela cresce, o quaternário se desenvolve, aí começam as ideias, né, a personalidade, aí começa a embananar. Desculpa o nome embananar, mas é um termo bastante corriqueiro. Né? Começa a ficar assim meio dificultoso, né? Porque a criança cresce, então o quaternário se desenvolve, então ela começa o ser humano. O ser humano começa a criar dificuldade. O ser humano cria dificuldade para si mesmo, entendimento. Mas tudo é basicamente simples. Simples. Que nem a questão da vontade, né? Jesus falou assim: Jesus falou o seguinte: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para esse monte: monte, passe para lá, ele passa. É simples, e é assim que funciona. O indivíduo, quando tem fé, Jesus falava da fé, mas vamos transliterar, vamos transformar esse fé em autoconhecimento. Autoconhecimento. Aquele que tem autoconhecimento, ele fala para uma montanha: montanha, passe para lá, ela passa. Montanha, que eu digo, é dificuldade. O que Jesus queria dizer é dificuldade. Montanha, sai da minha frente, é dificuldade. Isso. Então, é uma maneira simbólica que Jesus falava, né? Mas ele amainava a tempestade, ele curava seres com enfermidades, tudo. Isso não é milagre, ele tinha uma ação sobre o mundo hiperfísico, porque era um mestre. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Né? O universo é extremamente simples. Tudo é simples, né, professor? Por isso que no universo tudo funciona em equilíbrio, né? Em constante equilíbrio, porque tudo é muito simples, né? Exatamente. Hum. E olha, tem uns comentários, muita gente agradecendo. Cida Moura, realmente muito esclarecedor. Essa do joio e do trigo, sensacional. Daí a socialização, prestar atenção aos seus irmãos, aprender uns com os outros. Esse é o meu entendimento. Exatamente. E por aí a gente vê que como a coisa é simples, né? Como o ser humano complica, né, É, professor? Como o o, ser humano dificulta. É que nem o senhor então, falou, a partir do momento que cria partido, já é para dificultar, né? é para dificuldade. Então, já dificuldade. Mas no futuro os partidos deixarão de existir, porque o partido é ideologia. A ideologia vai deixar. Não é que o partido vai deixar de existir, ele vai simplesmente não vai corresponder mais à realidade, porque o partido é ideologia. No mundo inteiro. São grupos de pessoas que se agrupam por ideologias. E muitas vezes não, quase sempre, ou sempre, por interesses particulares, financeiros, interesses políticos, interesses sociais, etc, etc. É o jogo da personalidade, né? Justamente é o jogo do egoísmo, da vaidade, da presunção. Quando nós transitamos para o mundo das ideias, não, aí nós caminhamos para a sinarquia. Aí começa a fraternidade, a bondade, o amor ao próximo. Esse é o sentido dos mestres nos indicando esse caminho. Né? Jesus o Cristo, Siddhartha Gautama, professor Henrique de Souza e outros tantos. Né? Alice diz o seguinte, professor: o trigo é maleável e se curva com facilidade. O joio é muito rígido e não se curva nunca. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O joio fica mais enraizado, mais difícil de ser colhido. É prático E isso. é verdade, né, professor? O joio fica preso na terra e o trigo é mais fácil de colher. Né? Então é É, verdade. quando a gente atinge um estado elevado de consciência, a gente é como se a gente se elevasse, né? Se eleva, né? Exato. Fica sublimado, né? E quando a gente está denso, está preso àquela
aquela pedra bruta, né, professor, que nem diz aqui a Noessa Oliveira, a gente fica mais denso, mais preso às coisas, né? Isso, a Noessa fala, burilhar a pedra bruta, exatamente. É, é, De onde é que vem o diamante? Do carvão, né? Do carvão. do carvão. Como é que surge o diamante na natureza? O carvão é submetido a uma alta pressão, né? É comprimido de uma forma tão grande que surge o diamante, né? Surge o diamante, né? Então você vê, até o carvão precisa ser comprimido, ele tem que sofrer uma pressão muito grande para se transformar numa pedra preciosa, né? É assim que funciona o universo. Ó, o professor Alice Freire, ela pergunta o seguinte, que ela já tinha feito essa pergunta, mas eu tive a impressão que o senhor já tivesse respondido. Ó. Sim. Fazer bem para o outro, o bem para mim será o bem para o outro? Olha, a gente deve fazer o bem para todo mundo, para os outros e para nós, né? Deve ser Hum, independente disso, né? Agora, quando nós fazemos o bem para o outro, isso torna-se um bem para nós também, né? É um hum, bem para nós, né? Por exemplo, hum, se eu educo uma pessoa, dou possibilidade de educação dela, de uma pessoa assim, isso vai ser um bem para nós, para a sociedade, para tudo, né? Um bem para a hum, pessoa, né? Então, o hum, bem é algo. Nós não entendemos ainda exatamente a questão do bem e do mal. Para nós ainda nós ficamos focalizados no quaternário, né? Mas o caminho para o entendimento é justamente o autoconhecimento e basear sempre nas normas de Jesus o Cristo, né? Amor e perdão. Sem isso não há possibilidade. Sem isso não há possibilidade. Tudo que for feito na base do egoísmo, da presunção, da vaidade, realmente não dá em nada. Não dá em nada, né? Não do amor, da paixão. hum, Existe uma diferença entre amor e paixão. No budismo hum, é falado isso, né? Todo indivíduo que estiver envolto com paixão, ele está a caminho do desastre, do abismo. A paixão só leva o indivíduo para o abismo. A paixão por quê? Paixão por outra pessoa, paixão pelo dinheiro, paixão pelo poder, paixão por qualquer coisa que seja, aquele apego, né? Esse apego às coisas, né? Que não leva, não reduz a nada. Né? A pessoa morre, ela vai levar com ela o dinheiro, vai levar o poder. E geralmente as pessoas que querem poder, dinheiro, elas acabam, sabe o quê? Esquecidas pela história. hum. Elas acabam sendo esquecidas pela história. É isso? Só fica na história aqueles seres de alta hierarquia. Então a gente lembra perfeitamente bem. Né? Hum. Então, Alice Freire, é isso, fazer sempre aquilo que a gente julga que é o bem, né? Mesmo que a outra pessoa não consiga enxergar isso, né, professor? Sempre fazer o bem, mas é sempre. Essa questão de fazer o bem tem que ser bem analisado para não cair naquela questão de estar fazendo bem, mas na verdade está fazendo mal. Isso precisa ser muito bem pensado essa questão. Né? Precisa ser muito bem analisado, ver os produtos que vai redundar desse bem, né? Então é assim por diante. Né? Então, Então, professor, tem muita gente agradecendo, muitos comentários, mas agora chegou a hora de eu dar o tudo recado, bem, né? ótimo. O recado da nossa roda de conversa de terça-feira. Toda terça-feira, aqui no canal 3005, no mesmo horário, às 20h40, temos a nossa roda de conversa, o nosso encontro de autoconhecimento, o nosso bate-papo sobre assuntos ligados ao conhecimento. E nesse dia 10 de agosto de 2021, a gente vai falar sobre eubiose escola iniciática. E 10 de agosto de 1924, que foi fundada a nossa escola iniciática. Portanto, então, tá completando, então, 97 anos, né, professor? Exatamente, exatamente. Em 2024 completa 100 anos. Então a gente estará comemorando no dia 10 de agosto 97 anos da escola iniciática. Exatamente. Então vai ser falado sobre a eubiose, tá? Dia 10 de agosto, Dia Nacional da Eubiose, segundo a Lei 13.626. Então se tornou lei, inclusive, né? Então a gente vai falar sobre a Lei eubiose, federal. os 97 anos isso, os 97 anos da organização. Vai ser um bate-papo muito interessante, porque a gente vai falar sobre escola, teatro e tempo, né? Os três tripé da evolução, né, professor? O professor Walter
que é escritor e pesquisador, vai estar aqui presente, o Carlos, eu como convidado, e o Eduardo Nunes como mediador. Vai ser um bate-papo muito interessante. Quem puder estar assistindo, prestigiando, prestigie a nossa roda de conversa de terça-feira. Eu quero, mais uma vez, agradecer a participação de todos. Eu acho muito importante os comentários, as perguntas de todo mundo. Eu acho que tudo isso engrandece o nosso trabalho e o trabalho do professor Walter de Andrade. Eu quero desejar uma boa noite a todos e um bom final de semana. Bom domingo. Eu também vou analisar as perguntas aqui. Se ficar alguma questão em suspenso, né? E no próximo encontro, de sábado, a gente aborda o assunto. Até terça-feira, no nosso encontro, né? Depois até sábado. Muito obrigado a todos. Luz, paz e amor para todos e fiquem com Deus.